Nosso bem-vindo a você que veio aprender sobre Deus. Nossa igreja te espera para repetir outra vez. Glória a Deus, meus irmãos, vamos mais uma vez para a nossa escola bíblica. Nós estamos felizes por poder estar através desse canal, chegar até a sua casa, nós podermos compartilhar já da escola bíblica, que nós temos feito todo o esforço para não parar. Tivemos na quarta-feira passada a ótima palavra para o nosso presbítero, o irmão Evandro Viana, e ele lecionou a primeira lição desse novo trimestre, que fala sobre dons espirituais e ministeriais. E hoje estaremos vendo sobre o propósito dos dons espirituais. Mas antes de nós irmos para a lição, vamos orar a Deus pedindo a sua bênção. Oremos então. Querido Senhor e maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por podermos nessa oportunidade estarmos a ministrar na escola bíblica. Ó Deus eterno, que o Senhor possa nos dar a tua direção, a tua inspiração para mais esta lição, Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus nos ajuda, porque se o Senhor não nos ajudar, será uma simples para transmitir de palavras ou conhecimento, mas se o Senhor nos inspirar e nos ajudar, ó Deus eterno, certamente produzirá na minha vida e na vida dos meus irmãos e todos que estiverem assistindo esta videoaula, ó Deus eterno, grandes conhecimentos que lhe edificarão de forma poderosa. Pai amado e Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos tuas bênçãos e já te agradecemos. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, nós vamos ver nessa oportunidade a lição de número 2. Lição essa que faz parte do início de mais um trimestre. Como mencionei, estamos vendo sobre os dons espirituais e ministeriais. Esses dons estão à disposição da igreja e nós vamos ver o seu verdadeiro propósito neste momento. Vamos para o texto áureo que diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 12. A verdade prática nos diz: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 8 ao 11, e também o capítulo de número 13, versículo 1 e 2. Então, abra a sua Bíblia, e acompanhe comigo esta leitura nessa oportunidade, que diz assim a palavra de Deus: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, versículo de número 9, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 1 e 2, que diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse
todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Glória a Deus. Então, já fica aqui nesse último versículo um grande ensino, né? Não adiantaria ter todos os dons ou todo o conhecimento se não tivesse o amor. Todos os dons, eles vão ter sua finalidade, mas o amor é o que permanece, né? Louvado seja Deus. Então vamos para a introdução, que diz assim: nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Então, veja que já na abertura, na introdução, o autor ele coloca uma orientação: verdadeiro propósito, pois nós vamos ver que existem falsos propósitos na utilização dos dons, certo? Então, grave bem isso, porque é muito importante esses pequenos recomendações que trarão condições de absorver melhor o conhecimento à frente. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a Igreja de Cristo, conforme está escrito em 1ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 15. Queridos, então vamos adentrar a lição já no primeiro ponto, que diz: os dons não são para elitizar o crente. Num tempo em que as pessoas utilizam os dons de maneira errada, se apropriam dele como se fosse seu, e não são de Deus. Ele dá e usa, ele dá a quem quer e usa como quer, porque o dom é do Espírito Santo concedido à igreja. Mas tem pessoas que se apropriam como se pudesse manipular a manifestação do Espírito Santo, e isso não é verdade. O primeiro subponto vai falar sobre a igreja coríntia, ou seja, a igreja que estava localizada em Corinto. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico, né? Então, era uma igreja que estava situada num contexto favorável geograficamente para as grandes embarcações e o comércio, e com isso havia a vinda de várias pessoas de diferentes países, províncias, que ali se reuniam, e juntamente com ele vinham suas práticas de idolatria, que contaminava todo o ambiente onde eles estivessem, porque se a pessoa tem a sua prática, ela vai defendê-la, então ela vai tentar persuadir e transmitir a sua convicção, mesmo que seja errada, mas na sua ótica ela não está, e ela transmite, e quem não tem conhecimento a absolve como se fosse verdade e passa a incorrer no mesmo erro praticado por quem lhe transmitiu. Então é muito importante que os irmãos entendam o que vai ser ministrado nessa oportunidade, pois vai confrontar diretamente os falsos erros produzidos pela idolatria, por exemplo. Então, Paulo visitou essa igreja já em Atos capítulo 18, versículo 1 ao 18, vai falar dessa viagem, onde ele ali chega, e por conhecer bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o propósito
o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito. Paulo chega a dizer no capítulo 1 da sua primeira carta, versículo 7, que nenhum dom faltava àquela igreja. É muito importante você também gravar isso. Não faltava nenhum dom àquela igreja. Paulo conhecia aquela realidade. No entanto, nós vamos ver agora o segundo ponto, ou melhor, o segundo subponto do primeiro ponto, que fala sobre os dons não são para elitizar o crente. Então, o segundo subponto vai falar: uma igreja de muitos dons, mas carnal. Entenda que nós terminamos o primeiro ponto falando que a igreja, Paulo afirmava que não lhe faltava nenhum dom, mas iniciamos o segundo subponto falando que era uma igreja que tinha muitos dons, porém era carnal. Parece um contraponto, parece um contraditório essa situação, mas é por isso que a lição ela vai avançando, e à medida que ela vai avançando, ela vai ampliando o nosso entendimento. Por isso, fique ligado conosco até o final da lição, em nome de Jesus. Os dons do Espírito, concedidos por Deus à igreja de Corinto, tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual, etc. É uma situação conflitante, porque o Espírito Santo está agindo, dando dons a essa igreja, mas mesmo dentro dessa igreja havia comportamentos que eram reprováveis pelo próprio Espírito Santo. Mas veja que o autor ele nos dá a orientação que o Espírito Santo estava dando esses dons com a finalidade de preparar e santificá-la para o serviço do Evangelho. Então, a presença dos dons espirituais na igreja é justamente para haver essa mudança de comportamento, essa mudança de atitude da igreja, de maneira que o Espírito Santo estava ali na igreja de Corinto para santificar, preparar essa igreja para uma grande obra que deveria ser executada, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Nessa cidade havia um peso muito grande de idolatrias e pecados que eram trazidos de outras civilizações, de outros povos, né? E ali o Espírito Santo teria que fortalecer a igreja para fazer um grande diferencial dentro daquele contexto. Por isso é muito importante termos esse entendimento, mas o fato é que você precisa entender que nesse segundo subponto, como no primeiro entendemos, que havia abundância de dons, mas no segundo nós estamos entendendo que apesar dos dons, havia um comportamento carnal, imoralidade sexual, divisões. Um dizia, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou de Pedro. Havia uma divisão dentro da igreja, havia inveja. Queridos, você tem que entender que você é exclusivo, você é criação exclusiva de Deus. Então não tem ninguém igual a você. Então aquilo que Deus preparou para você é seu. Não tenha inveja daquilo que o teu irmão receber. Se ele recebeu algo e você se agradou daquilo que ele recebeu, glorifique a Deus, porque Deus o abençoou. Mas não esqueça, Deus também tem uma bênção especial para você, tá certo? Então não tenha espaço no seu coração para ter inveja, de maneira que o apóstolo Paulo vai escrever a essa igreja e vai dizer da seguinte forma no capítulo de número 3, entenda, no primeiro capítulo ele diz que não faltava nenhum dom, aí quando chega no capítulo 3, ele diz assim, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis,
nem tampouco ainda agora podeis. Ou seja, o tempo que eles estavam vivendo, eles não tinham condições de absorver conhecimentos fundamentais e muitas vezes de difícil entendimento, no sentido de ter tempo para conhecer melhor. Então Paulo ele teve esse cuidado de ensinar devagarinho o Evangelho, e aí ele chega ali no versículo 3 e diz: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Ele faz uma pergunta para a igreja por conta do seu comportamento, que ali estava sendo manifesto. Então, meus irmãos, vimos que a igreja tinha muitos dons, mas vimos também que ela tinha um comportamento reprovável. Vamos então para o terceiro subponto do primeiro ponto, que diz assim: o dom não é sinal de superioridade espiritual. Veja que nós estamos vendo, os dons não são para elitizar o crente, justamente para desmascarar algumas coisas. E nós vimos aonde essa igreja estava inserida, nós vimos como Deus, através do Espírito Santo, inseriu nesse contexto os dons espirituais, mas vimos também que essa igreja tinha um comportamento carnal. E agora nós vamos ver que, apesar de ter o dom, não fazia essa igreja superior aos demais. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus, ou seja, é uma dádiva de Deus dada aos homens. Deus dá a quem quer, como quer e quando quer. Amém? Entenda isso. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios. Não é porque você é bom, porque você não faz mal a ninguém, dá esmola aos pobres, sei lá, algo desse tipo, que você pudesse cobrar isso do Senhor, algo do Senhor, que lhe dá essa graça, mas é uma graça divina. Não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. É muito importante termos isso, porque, como eu abri a lição lá no início, muitas pessoas entendem que o fato de ter os dons muitas vezes lhe faz superior aos outros. É uma maneira errada de se apropriar do dom como se fosse seu, e não é. Os dons são do Senhor. Então, tem pessoas que usam, por exemplo, o dom de profecia para ganhar dinheiro. Ele profetiza sobre uma pessoa. Muitas vezes há enganos, pessoas que já conhecem até a vida do outro, ou procuram informação, e na reunião eles contam tais fatos como se fossem revelados, e na realidade foram montados. Lembro-me que uma certa ocasião na igreja, na 1º de maio, um irmão, ele profetizou sobre o outro, relatando o endereço, o número da casa, desde que ele tinha colhido essas informações anteriormente ao início da reunião. Então temos que ter muito cuidado, porque existem muitos enganadores em nosso meio com falsas profecias. Por isso que sempre oriento os irmãos a estarem orando na congregação onde vocês são pastoreados, não estarem visitando outros arraiais
porque não conhecemos o comportamento, nem a idolatria, nem o modo com que se comportam e praticam a fé cristã. Então, por precaução, zelo, eu oriento sempre que os irmãos orem, busquem os dons espirituais na igreja em que tem ali a supervisão do seu pastor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, o dom não é um sinal de superioridade. Quando o Senhor, Ele vai falar lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, Ele vai nos trazer grandes revelações sobre isso. Ele diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Ou seja, não usamos o dom de profecia no Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônio, ou seja, poder sobrenatural? Olha, presta atenção. E em Teu nome não fizemos maravilhas, dom de maravilhas, né? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, muito cuidado, tá certo? Porque podemos estar incorrendo neste erro de pensar que por estar na igreja, muitas vezes ter sido agraciado com o batismo com o Espírito Santo, agora somos detentores dos dons e estamos utilizando de forma errada. Então vamos avançar um pouco à frente. O segundo ponto que fala: edificando a si mesmo e aos outros. Talvez já estejamos aqui clareando um pouco sobre o verdadeiro propósito dos dons. Então vamos avançar, meus irmãos. Primeiro ponto, primeiro subponto: edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Olha, por que é muito importante entender essa orientação? Porque quando você está falando em línguas estranhas com o Senhor, se não tiver intérprete para revelar o que Deus está comunicando com você, aquele momento só está sendo edificante para você e não para a reunião, tá certo? Por isso é muito importante entender isso. Paulo diz que quem fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Está lá na sua primeira carta, escrita aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo 4. O apóstolo estimula os crentes da igreja de Corinto a cultivar sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidos pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmos. É muito importante que os irmãos falem mais na sua casa, no seu devocional diário, que tem que ter todos os dias. Quando fala diário, é todos os dias. Não, tem gente que já colocou o diário para semanal ou mensal, não tem mais o devocional dia a dia, ele mudou o sentido da palavra. Mas nós temos que estar com o nosso devocional diário. Eu pergunto: você tem orado diariamente? Você tem lido a palavra diariamente? Você tem louvado ao Senhor diariamente? Porque isso é uma prática que tem que acompanhar a minha e a sua vida. E nas horas de oração, nós podemos falar em mistério, em línguas estranhas com Deus, para a nossa própria edificação. Conheço o pastor Paulo de Guiné-Bissau, que ele relatava que nas madrugadas, quando ele ora, ele começava a falar no seu idioma, o português de Portugal. Mas era só as primeiras palavras, eles começavam a falar em línguas estranhas e ficava por 1, 2, até 3 horas falando em língua estranha com o Senhor, ou seja, sendo edificado a si mesmo, cumprindo essa orientação bíblica, para a glória de Deus. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente, mas ao fazer de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Quem é batizado com o Espírito Santo sabe o que eu estou falando. Se você não é batizado, meu irmão, minha irmã, você precisa ter essa experiência, pois ela é de fundamental importância na sua caminhada cristã, ser batizado com o Espírito Santo,
falar em mistério com Deus e ser edificado na sua casa, no seu devocional. Louvado seja o nome do Senhor. O autor ele diz que Paulo não proibia, né? Não proibia, claro, mas ele vai falar que deve haver intérprete, né? O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o profeta edifica a igreja. E eu quero que todos vós falais línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação, tá certo? Então, havendo um intérprete ali, falar em línguas naquela reunião vai ser de muito proveito. Edificando aos outros, é o que vamos ver nesse segundo subponto do ponto 2. Os crentes de Corinto davam ou falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se a edificação da vida do outro irmão em Cristo. É o que está lá no versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para edificação da igreja. Eu tenho que ter, meus irmãos, a preocupação de edificar o meu próximo sempre, de ajudar o meu próximo sempre, dentro do propósito certo, correto, da existência dos dons. Os dons, eles são para a edificação da igreja. Lembra que lá no primeiro subponto, quando ou melhor, no segundo subponto, quando o autor ele dizia que Deus deu à igreja os dons espirituais com finalidade de prepará-la e santificá-la, ou seja, existia um propósito. Então, se eu quero edificar o meu irmão, eu tenho que ter essa preocupação de falar em língua estranha e que tenha intérprete, para que o meu irmão ele seja edificado. Então, o dom não é para mim, o dom é para o meu irmão, tá certo? A profecia é para o meu irmão, a interpretação de espírito muitas vezes é para resguardar a igreja do Senhor, né? Então o discernimento, melhor dizendo, então nós devemos estar atentos na verdadeira utilização dos dons, primeiro para edificar a si mesmo e edificar os outros. Amém, meus queridos? Em lugar de buscar prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros, tá certo? É muito importante, né? Nós vemos hoje muitos homens que se vestem como homens de Deus e ficam nos canais midiáticos de TV profetizando, e muitos em casa ficam recebendo aquelas verdades, não comprovam com a palavra de Deus e se embaraçam e se perdem. Por isso é muito importante pedir a Deus que você seja um profeta de Deus para a edificação do teu irmão, da igreja do Senhor. Terceiro subponto do ponto 2, que estamos falando sobre edificando a si mesmo e aos outros. Ele diz, edificando até o não crente. Olha que coisa diferente, que desafio. Primeiro, ele nos leva a entender que os dons do Espírito Santo edificam a mim mesmo. Segundo ponto, ele vai um pouco mais à frente e diz, olha, edificando o seu irmão. E agora ele está dizendo que vai edificar até o não crente. Glória a Deus por isso. Vamos então ver o que o autor propõe. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falar em línguas, isto é, a edificarem a si mesmo, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem a fim de que a igreja toda fosse edificada. O comentário bíblico de estudo de aplicação pessoal diz sobre este texto: embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira. Enquanto falar em língua beneficiava principalmente o falante,
todos quanto vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé. Veja o que é que diz o versículo de número 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Né? É uma pessoa, de repente, está na reunião e Deus começa a se manifestar ali na vida da igreja e fica aquele, como dizemos no nosso linguajar pentecostal, papocado de línguas, e os irmãos ficam ali falando em mistério. A pessoa fica confusa, né? Mas se tiver um profeta, alguém que interprete aquele momento, vai edificar aquela vida e ela vai aceitar a Jesus como Salvador de sua vida também. Já vimos aqui na Veneza isso acontecer, pessoas que vieram nos visitar em culto evangelístico e ao verem a manifestação do poder do Espírito Santo, se convenceram de que o poder estava agindo naquele momento e aceitou a Jesus como Salvador. Amém? Lembro-me que uma certa ocasião em Aquiraz houve uma cruzada ali e chegou um cidadão com um cadeirante e ele era um grande coronel ali naquela época e muito conhecido, muito respeitado, e ele chegou para o pregador daquela cruzada e o intimou e disse: olha, se o meu filho não sair andando hoje, eu vou aqui fazer, né, uma ação contra todos vocês. E o pregador, ele ficou no estreito, mas ele clamou pela misericórdia de Deus e orou, e aquele cadeirante andou. E sabe o que aconteceu? Aquele valentão aceitou a Jesus e toda a família. Então os dons são para promover a edificação também do não crente e consequentemente a aceitação do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Então vamos encaminhando já para a conclusão no terceiro ponto, que fala edificar todo o corpo de Cristo. Edificar todo o corpo de Cristo. Primeiro subponto do ponto 3, os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, ou seja, o capítulo 12 e o 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. É interessante que entre o capítulo 12 e o 14 existe o capítulo 13, que fala sobre a excelência do amor. É o que lemos ali na lição bíblica em classe, no versículo de número 2 do capítulo 13, ele diz: ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então o amor, ele é muito importante nesse contexto, nessa manifestação dos dons espirituais. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado, conforme diz Thomas Halver, parafraseando Paulo em Efésios capítulo 4, verso 16, diz: os membros do corpo, cada qual com sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. É o que ele vai parafraseando o capítulo 13. É muito importante, irmão, porque se nós tivermos amor no nosso coração, nós seremos absolvidos de compaixão pela necessidade do próximo, do nosso semelhante. Por isso que se nós colocarmos o amor em primeiro plano,
Deus vai nos capacitar para a edificação, para a salvação, para a cura de pessoas, porque nós estamos amando aquela necessidade, estamos amando aquela vida, aquela pessoa que está precisando de uma intervenção divina. Por isso que quando nós fazemos a obra de Deus com amor, não querendo nos mostrar, não querendo aparecer, não querendo estar nos holofotes das redes sociais, nós passamos a ter o verdadeiro propósito da ação do Espírito Santo na nossa vida, que é pela nossa necessidade de atender a necessidade do próximo. Então, quando a gente entende que precisamos do dom do Espírito Santo, porque sem ele nós não podemos fazer nada, aí nós somos eficazes como igreja para o bem-estar do próximo, nosso semelhante, nosso vizinho, nosso parente, porque o amor está em evidência. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Glória a Deus. Sem o amor de Deus, nós nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. A pessoa, de repente, Deus dá a ela uma grande sabedoria, ele se torna um grande pregador, e aí de repente ele está na igreja, né, e ele começa a pregar, a anunciar, muitas vezes pensando nos recursos financeiros. Isso não é agradável a Deus. De graça receber, de graça dai, é a orientação da palavra do Senhor. Nós temos que ter cuidado com nossos pregadores, com aqueles que ministram louvores, é bem verdade, mas nunca alimentá-los no sentido de que eles terão sempre um pagamento por atender muitas vezes um convite, mas sim orientá-los que nós temos um propósito de trazê-los para que eles sejam pessoas altamente usadas por Deus para a edificação da igreja, daquele propósito que nós estabelecemos. Os irmãos estão entendendo? Por isso é que não podemos pensar no convite de alguém por pagamento, mas sim com ajuda ministerial para que ele continue avançando e continue sendo bênção na vida do próximo, do semelhante também. É esse o verdadeiro entendimento. Mas tem pessoas que abrem um salãozinho e os irmãos vão para aquele salãozinho para ver o que é que aquele profeta tem que falar. Meus irmãos, não caiam nesse falso ensino. Ele não é dono do dom. O dom existe para edificar a igreja do Senhor Jesus. Então, a verdadeira profecia está aqui, que é a palavra de Deus. Ela está revelada e apta para discernir todas as suas dúvidas. Cabe a você fazer dela a sua regra de fé e prática, ler, aprender e ser edificado, para não cair nos falsos propósitos de utilização dos dons espirituais. Tá certo, meus irmãos? Já estamos vendo aqui, encaminhando já para o final, estamos já no segundo subponto do ponto 3, que tem como tema principal edificar todo o corpo de Cristo. Amém? Vimos os dons na igreja e vamos ver agora esse segundo subponto: os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Toda obra tem que ter alguém responsável, que tenha capacidade, e nesse caso dado por Deus, para a edificação da igreja do Senhor. Então vamos ver um pouco sobre isso. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. Então a igreja ela tem seus mestres, ela tem um profeta, ela tem um pastor, justamente para orientar, para doutrinar espiritualmente, moralmente a igreja do Senhor Jesus. É por isso esse é o verdadeiro propósito dos dons espirituais. A igreja é o edifício de Deus, como diz lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 9. Também ela diz que os ministros são sábios arquitetos, no versículo 10 desse mesmo capítulo. O fundamento já está posto, pelos quais é Cristo, ou seja,
existe na igreja o edifício, existe os arquitetos levantados por Deus e existe o alicerce, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas os ministros têm que tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois elas também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje: mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus já deixou um ensino, ele já mostrou qual é a sua vontade, qual é o seu propósito. Então, é exatamente isso que os pastores, os mestres, os edificadores têm que estar fundamentando a igreja, ensinando a igreja para justamente ela crescer, ela tomando forma dentro da orientação bíblica, dentro da vontade de Deus para a igreja do Senhor. Quando você vê algum líder que distorce a palavra, ele está colocando outro fundamento, que não é o que está na palavra de Deus. O que deve permanecer é a orientação da palavra de Deus. Então, como nós estamos falando de dons espirituais, nós sempre relatamos: os dons são do Senhor para a edificação. É aí que nós estamos vendo o verdadeiro propósito dos dons, tá certo? O verdadeiro propósito é que Deus levanta edificadores, né? Deus tem a sua igreja, Deus tem o seu fundamento já posto. Então é sobre eles que nós devemos nos basear, é sobre isso que nós devemos conduzir a nossa vida, o ensino bíblico como igreja do Senhor. Terceiro subponto, que diz dispenseiros dos dons. Olha aí, primeiro nós vemos que como é que age, como é que é a ação dos dons na igreja. Segundo, nós vemos como esses dons são manifestos através dos ministros para a edificação da igreja. Em terceiro, nós estamos vendo os dispenseiros dos dons. O que são os dispenseiros? O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus, lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11. Ele usou a figura do dispenseiro, que antigamente era o homem que administrava a dispensa e tinha total confiança do patrão. O dispenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não se estragasse e distribuíam para a alimentação da família. Dessa forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Vamos ver 1 Coríntios capítulo de número 4, e diz assim, que os homens os considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Quando nós vamos ver a primeira Timóteo, ou melhor, Efésios, capítulo de número 2, versículo 19, a palavra de Deus diz: portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ou seja, nós somos pessoas que estamos inseridas dentro de um contexto eclesiástico, e que é justamente a igreja do Senhor, onde nós temos a responsabilidade de ensinar o que é correto. Ou seja, o dispenseiro, ele zela pela sã doutrina e ele transmite a sã doutrina para a edificação, né? O dispenseiro adquiria os mantimentos, ou seja, ele adquire o conhecimento, ele zela pelo conhecimento, ele mostra a verdade, ele defende a verdade, que ali ele alimentava a família. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. No lugar do dispenseiro pegar o dom e se achar dono do dom, ele clama a Deus para que Deus lhe use com autoridade, com santidade e na hora certa,
para que a verdadeira utilização do dom edifique verdadeiramente a vida de quem está sendo alcançado. Quando uma pessoa se apropria do dom, como falei, né, até em palavras anteriores, ele se reúne ali. Eu fui uma vez uma oração, no princípio da minha fé, onde eu era uma vigília numa casinha. Como eu disse que eu oriento os irmãos a não irem, eu fui. Por isso que eu falo com propriedade. Eu fui no início da minha fé e aquilo quase trouxe um embaraço para a minha vida, pois eu estava na reunião e a irmã, ela não ficava com os olhos fechados. Enquanto todos nós estávamos ali buscando, orando a Deus, a irmã escrevia no caderninho dela uma profecia para cada um que estava naquela reunião, e no final ela dizia a profecia para cada um. Meus irmãos, né, se a profecia fosse de Deus ou não, é muito perigoso. De Deus, amém, mas não sendo, está aí um embaraço feito, né? Graças a Deus eu estou aqui 27 anos depois, contando que eu escapei daquela profecia. Mas eu já vi pessoas profetizarem casamento, o profeta dizer para o outro: olha, eis que tu é meu, né? Olha aí, ele se apropriando do dom para promover o casamento dele próprio. Misericórdia, meus irmãos, isso não pode acontecer, porque cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10 e versículo de número 11. Então, o verdadeiro propósito, meus irmãos, é a edificação da igreja. Os verdadeiros dispenseiros, eles têm amor a Deus, porque eles estão servindo sobre o verdadeiro fundamento que é Cristo. Irmãos, então entendo nessa oportunidade que a verdadeira finalidade do dom não é para se vangloriar, não é para aparecer, não é para ser o melhor, não. O verdadeiro dispenseiro, né, ele é o verdadeiro, ele utiliza de forma correta os dons espirituais. Conclusão: a igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o evangelho em um mundo hostil às vésperas de Cristo e hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Graças a Deus, esta é o verdadeiro sentido e a lição está concluída nessa oportunidade, que os irmãos possam ter entendido, de alguma forma podemos ter ajudado você. Vamos orar agradecendo a Deus por esta preciosa lição. Pai querido, Pai amado, nessa oportunidade agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos ensinou nessa oportunidade o verdadeiro propósito dos dons. Como é importante colocarmos em evidência o amor, pois se amarmos ao Senhor, amarmos a Tua igreja, amarmos a Tua obra, faremos a utilização dos dons de forma correta. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos por tudo. Continua abençoando os professores, superintendente da escola dominical. Ó Deus eterno, que logo possamos voltar às aulas presenciais para a glória do Teu maravilhoso nome. Santo Deus, nós te oramos assim e te agradecemos no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e graças a Deus.